palavra seja ministrada, encontrando morada, amém? Em nome de Yeshua. Eu já fiz alguns vídeos falando a respeito da verdadeira fé, sempre de modo mais resumido, porque todos os vídeos, eles são um segmento. Se você for bem atento, você vai ver que desde o primeiro até o último, e que assim continue. É com discernimento do Espírito, então o entendimento é único, o propósito é único, então o Espírito é único. Então essa mensagem que eu vou falar hoje é um segmento, né? Ela vai falar sobre o poder da fé, né? Podemos testificar que isso é algo que envolve muito as pessoas, né? Em peregrinações, em muitas questões que são mais voltadas às petições, e como uma criança, né, que tanto pede, acaba que sendo cedida à vontade dessa criança. Na vida espiritual não é diferente. Aquilo que as pessoas rendem à glória, tantas mediações que não o filho, elas de modo que as mantém no engano, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulos 2, se não me engano, a partir do versos 10. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para conferir. Onde fala desse poder, né? Já tem vídeo aí que fala a respeito disso. Desse poder que faz com que as pessoas se mantenham no engano, porque rejeitam a verdade que poderia libertá-los. É segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 ao 12. Né? Então, que diz: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aconselho que assistam até o final, né? Para que fique bem explorado, o entendimento ele fique bem claro, né? No que diz respeito aqui o poder da fé. Então, existe sim uma ilusão, existe sim um engano, e embora seja difícil as pessoas aceitarem, engolir essa verdade, mas ela vem de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, né? E não que o Senhor seja vingativo, maldoso, não é isso. Mas o ser humano, ele tem um processo de vida, né? A vida é um segmento diário, então é óbvio, né? Isso todo mundo sabe. Então, aquilo que desejamos, né? Aquilo que buscamos, aquilo que acreditamos, a força do pensamento, então tem muita coisa aí que torna, né, certas petições reais, e as pessoas acreditam mesmo. Isso é muito ruim, mas pelo fato de não atribuir ao Criador toda a grandeza e o Filho todo o poder, né, e justiça, vai ficar claro no decorrer do vídeo. Eu vou ler Romanos 4, versos 1 ao 8, que diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão tivesse que colocar em questão a perseverança dele, em deixar sua família, sua parentela para trás, para seguir aquilo que vinha da parte do Todo-Poderoso, ele poderia dizer: eu criei, eu acreditei e eu fiz de tudo para me adequar à vontade do Senhor. Houve esforço, isso é óbvio,
Então aqui fica claro que diz que ele poderia se justificar. Do mesmo modo hoje, as pessoas têm chamados, como elas falam, as pessoas vão em encontro a ambientes que, segundo, professam uma fé cristã, que fazem a leitura da Bíblia. Então as pessoas vão buscar a Deus com esse intuito, buscar um conceito de vida de fé, e acabam que ficando presas, né? Por conta que torna-se confortável, muita coisa vai de acordo com as questões materiais e assim por diante. Então as pessoas acabam que se auto-justificando, tendo um certo conforto em acreditar que estão no caminho certo. E é perigoso isso, porque podem não estar no caminho certo, né? Se não forem renovados. Então, versos 2 diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar, se vangloriar diante do homem, né? Mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha aqui, o crédito todo está em crer. Ele creu. Ele creu que o Yahvé de Israel, que o chamara para sair da sua parentela para um propósito muito grande, era fiel e verdadeiro. Ele creu nas promessas que, embora ele não alcançou, depois eu vou dar uma lida em Hebreus, que fala a respeito da fé. Ele creu, por isso ele teve esse segmento, teve essa vida na fé, né? Versos 3, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. O trabalho do homem, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aqui, muitas pessoas, por não compreender a palavra espiritualmente, pode levar para um outro lado, tentando justificar suas próprias obras, colocando as pessoas que já vivem por fé, crendo no propósito do Pai, crendo na palavra, na Escritura. Essas pessoas são vistas com má olhos, porque as outras não entendem que esse trabalhar aqui, ele é aquele trabalhar de autojustificação, né? Quando as pessoas se autojustificam nesse trabalhar, nesse fazer algo. Não significa que uma pessoa liberta, que já vive por fé, por crer em todos os propósitos na palavra do Senhor, não tenha obra. Pelo contrário, essa pessoa é que tem obra, e são obras segundo a fé, segundo o que crê, sem buscar isso aqui, como diz, ó, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ao contrário, né, de quem tem as obras, mas de autojustificação, esse está acumulando dívida para si próprio, porque é impagável, na questão humanamente falando da questão humana, né? Porque já foi pago, Yeshua pagou o preço, né? Então isso é muito sério, muito sério. Então, ao invés desses libertos que creem na palavra, que creem em Yeshua, eles creem que a justificação está no Filho, vive um novo tempo, uma mente renovada. Ao contrário de quem acredita que as obras de autojustificação, as obras que os mantêm em um certo conforto por crer que estão no segmento de acordo com a vontade do Senhor, quando não é, como está falando aqui na palavra. Não adianta, o próprio Abraão, que é considerado o pai na fé, diante de Deus, ele não tem como se justificar. Diante de Deus,
não há justificação nenhuma em relação ao Pai na fé. Imagine os demais, né? Então fica claro. Olha aqui o verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Porque esse não trabalhar aqui é o não trabalhar da autojustificação, como está falando no versos 2. É preciso compreender a palavra no todo. Eu aconselho que vocês assistam até o final. Verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Davi foi um rei, uma pessoa segundo o coração de Deus. Abraão, considerado o pai na fé. Percebam, né? Lá na frente vocês vão entender isso, como que isso é maravilhoso. Percebam como esses dois homens aqui citados, né, do apóstolo Paulo, para nos levar ao conforto da confiança, que a fé, o poder da fé, como que a fé é poderosa, quando ela é em conformidade à palavra do Senhor, né? Como diz aqui deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho, depois eu volto aqui. Romanos 10. Deixa eu ver se é Romanos 10. Olha só. Eu vou ler aqui Romanos 10, a partir do verso 8, que diz: Mas o que ele diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca, porque é de boca em boca que se propaga a mensagem do rei. É o id, né? O id. Proclamar o segundo que ele deu aos discípulos, arrepender dos pecados, né? Crer que o reino estava vindo e veio. E proclamado pelo apóstolo Paulo e pelos demais. Então é necessário levar, falar, né? Confessar. Quanto ao coração, ele é examinado pelo Todo-Poderoso, né? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou lendo essa passagem para vocês verem que a autojustificação só leva ao acúmulo de dívidas, ao desprezo eterno, como diz lá em Daniel 12, e uma vida sem ser no espírito, uma vida apagando o espírito. Mas quando você entende a importância do Filho, do sacrifício perfeito e definitivo, de tudo que foi estabelecido nele para que essa justiça fosse estabelecida, você fica leve, você tem a confiança plena, né? E você começa a se autoexaminar, ao invés de se autojustificar, entendeu? Você passa a se autoexaminar diariamente, conformado de que você foi resgatado. E o resgate foi feito com sucesso, né? Da parte de Yeshua. Mas precisa a pessoa compreender isso, para não ficar decaindo. E
automaticamente não permitindo que a fé, essa fé verdadeira, essa fé poderosa, seja de uma vez por todas aceita. Você tem essa convicção de que a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé ela é sustentada na justificação no Filho. A fé ela te dá equilíbrio, discernimento, clareza com o Espírito, é claro, discernimento do Espírito. Então não tem como você viver com mediações, não tem como você atribuir mediadores que não o Filho, não tem como você voltar-se a crenças, a questões que, embora pareça, né, as pessoas falam muito, testemunham muito, as pessoas falam muito promessas também. Por quê? Porque estão recebendo aquilo que buscam. Mas estão acumulando dívida. Vou continuar lendo aqui Romanos 4, verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Tem aqui um trechinho também que eu quero ler, peraí. Pulando aqui da circuncisão. Ah não, é aqui ó. Deixa eu voltar lá. Romanos 10. Eu estava lendo. Versos 14. Romanos 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha aqui, a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Essa palavra, ela, após o Yeshua ressuscitado, até os nossos tempos e futuramente, o tempo que o Senhor determinar, ela se encaixa perfeitamente, porque está falando do anúncio, do ide, de levar a mensagem, da importância de se anunciar essas boas novas. E são boas novas mesmo, são boas novas de descanso, são boas novas de libertação, conhecereis a verdade vos libertará. São boas novas de promessas de vida eterna, de uma vida sem dor, sem sofrimento. E mais importante, enquanto andarmos aqui na terra, ter a certeza absoluta pela fé que os pecados foram perdoados. O Senhor, Ele tem a palavra que Ele fala que Ele não se lembrará mais. Então, a grande expectativa, acredito eu, é em viver uma vida feliz, né? Feliz, crendo que a justificação em Yeshua, o perdão dos pecados, nos possibilita ter um encontro com Ele sem culpa, com confiança mesmo, que Ele foi o nosso resgatador, Ele é o nosso resgatador. Temos todo o crédito nele, Ele pagou a dívida e uma dívida grande. Essa dívida foi paga. E as pessoas precisam entender isso, precisam absorver essas verdades, né? E para isso é preciso que mais pessoas anunciem essas boas novas, porque são boas novas de descanso, de libertação, de paz, de confiança,
plena no Todo-Poderoso. É triste olhar para tantos lados e ver enganos, ver as pessoas carregando peso sobre pesos, enquanto Yeshua nos convida ao fardo dele, que é leve. Já tem vídeo aí falando sobre o fardo de Yeshua é leve. Então, vai sempre contra a palavra do Senhor. Porque aqui, essa fé, como eu li aqui, Romanos 10, versos 17, ó, consequentemente, tá? Consequentemente, leia Romanos 10 para saber quais são, né, as razões dessas consequências. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quanto mais lemos, mais somos libertos, mais somos esclarecidos pelo Espírito. Quanto mais lemos, criamos resistência, como diz lá em Efésios 6, obtemos as armaduras do Espírito, escudo, capacete, as sandálias, né? A proteção dos pés. Então, é o corpo inteiro, primeiramente a mente renovada, a mente com consciência, né? Da mensagem do Filho, e nisso o corpo todo se alinha, o corpo cria resistência, é bem direcionado. Então, gente, ó, eu vou ler aqui também Hebreus, poder da fé, né? Poder da fé. Vou ler aqui Hebreus. Não vou ler tudo, mas aconselho que vocês leiam, né? Capítulo 11. Esse tempo aqui é o tempo da nova aliança em Yeshua, a nova aliança estabelecida, com fé e confiança. Se você ler todo o capítulo, né, todo, vai falar a respeito da fé. Vai fazer um resumo do povo que creu, acreditou, assim como o pai da fé e Abraão. Vai dar um pequeno testemunho aqui de quem creu, quem foi justificado na fé. E olha aqui, é antes de Yeshua vir e seu sacrifício perfeito, definitivo. Por quê? Porque Yeshua é desde o início, ele está agindo desde o início. Já tem vídeo que fala a respeito disso. A quem não apagou o Espírito, a quem creu no Todo-Poderoso, foi ministrado pelo grande Espírito, por Yeshua. Mas olha só aqui, ó, versos 4 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, versos 4, tá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aleluia, louvado seja o Senhor. E por que que ele ainda fala? Porque a fé, né? A fé é o foco aqui, né? O poder da fé. Abel, ele não se auto-justificou. Abel, o cordeiro ali oferecido, representava o filho, as coisas futuras. E ele já se abstenhou, vamos dizer assim, de qualquer justificação que ele poderia dar. E olha que Abel está lá no início da história bíblica. Abel não tinha essa coisa ainda da corrupção da humanidade. Abel era inocente, essa é a palavra, né? Resumido. Abel era inocente diante de tantas coisas que hoje nós temos conhecimento, e aí vem o aumento da iniquidade, a corrupção da humanidade. Em Gênesis 6 fala a respeito disso, por isso veio o dilúvio. Então, Abel era inocente, e Abel, o sangue inocente foi derramado sobre a terra pelo próprio irmão, né? Isso tudo tem uma representação também no filho, mas que Yeshua, ele veio para o dele,
e não receberam, né? Então é tudo um alinhamento. Mas aqui eu quero colocar mais a questão do poder da fé pela visão da escrita, do que está escrito. E vocês percebam, se vocês lerem todo o capítulo, eu vou ler o verso 6 também, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor, ele é justo, a balança dele é justa, a balança dele, se formos visar pelo lado histórico, né? O Senhor, ele agiu e age e agirá em toda a humanidade. E eu vejo um grande propósito, entre tantos, né? Eu vejo um grande propósito, levar o homem a ser convencido pelo Espírito, a não relutar o Espírito, a não apagar o Espírito. Para isso o Senhor possibilita os meios, e foi homens que creram, como Abraão, como Moisés, como José, como tantos outros, e dedicaram a vida deles a essa fé no Todo-Poderoso, não para que fossem justificados pela obediência, embora a obediência também é algo muito requisitado na palavra do Senhor, mas é uma consequência de um coração transformado, de uma mente que não apaga o Espírito, que não reluta, né? E esses homens, eles se dedicaram, né, pela fé, por crer que era o Todo-Poderoso que estava encaminhando eles, falando com eles através de sonhos, através de visões, através de anjos. Mas o Senhor sempre teve meios, muitos meios, de trabalhar com o seu povo. É Ele que direciona o seu povo. E no tempo dos profetas, levantando homens com certas dificuldades de falas, com alguns como é que diz, com receio, né? Receosos porque era época de reinados, né? De reis. Então existia ali uma certa tirania. Então esses homens enfrentaram, foram lá, falaram a vontade, que era da vontade do Criador. E depois vem o Filho, tempo extraordinário. Ele capacita ali nas instruções os discípulos a levar o ide do reino que estava vindo, para que as pessoas se arrependessem e não relutassem quando fosse cumprida a promessa da descida do Espírito lá no Pentecoste, em Atos 2, para que essas pessoas já tivessem um coração mais voltado, porque estavam voltados a ouvir. E ali eles, como disse o próprio Yeshua, o Espírito os faria lembrar tudo que eles tinham ouvido, né, da parte dele. Então eles não iam relutar tanto após a descida do Espírito, porque existia uma relutância e uma dificuldade. E após, né, o Yeshua ressuscitado, ele levanta o apóstolo Paulo com grande autoridade, com uma mente libertadora de uma pessoa que tinha conhecimento do tempo passado, antes de Yeshua, compreendeu os cumprimentos proféticos, todo alinhado no Yeshua, levou com grandeza e cumpriu o ministério que foi lhe acreditado. E ele não, em nenhum momento, nas cartas do apóstolo Paulo, já tem aí o Cristo testemunhado, o Cristo ressuscitado, testemunhado pelo apóstolo Paulo. Em nenhum momento, se você ler de Atos a Tiago, você vai ver que todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, em nenhum momento ele se auto-justifica pelas obras, ou pelo contrário, ele chega a dizer que entre todos ele era menos indigno, né? Porque ele perseguiu a igreja, ele estava cego nessa fase da vida dele, mas ele foi libertado, teve um encontro com o Yeshua ressuscitado, e de forma grandiosa hoje podemos testemunhar o que foi escrito através dele, mas dado pelo Pai, pelo Espírito, né, por Yeshua ressuscitado. E hoje temos em mãos
Ou seja, como diz lá Hebreus 4, a palavra ela está ao nosso alcance. A palavra não está longe de nós. Ouviram, como diz o profeta Isaías, ouviram, mas não foi acompanhada de fé. Hoje não é diferente, as pessoas ouvem, mas pela ótica de várias interpretações, enquanto o correto é ler para meditar. Ler a palavra, deixar que o Espírito ministre para dar a interpretação da leitura. Nisso você vai estar meditando de dia e de noite, porque o Espírito ele não se limita, ele trabalha com o propósito de alinhar ao corpo que pertence a Yeshua. Eu estou falando várias coisas, mas está tudo dentro do mesmo contexto. Romanos 4, Romanos 10, eu li aqui, Hebreus 11, isso, Hebreus 11, se você ler na íntegra, você vai ver como que essa fé é poderosa e como que ela é aceita pelo Criador. Onde que estão os nossos créditos? Os créditos estão em crer no Criador de todas as coisas e confiar plenamente na fé que vem pela palavra de Cristo, que a palavra é dele, o propósito é dele, o ministério é dele. O que existe são várias dispersações, vários caminhos ilusórios que, ao invés de libertar, mantém o espírito apagado. E aí como que as pessoas vão compreender como que essa fé é poderosa ao ponto de fazer um homem, né, como um pai que se tornou um pai na fé, um homem se afastar dos seus porque ele ouviu algo da parte do Todo-Poderoso. O que eu entendo disso? Eu entendo que, visando pela questão histórica bíblica, as pessoas tinham mais humildade, as pessoas eram mais humildes. Isso as possibilitava grandes coisas. E certamente enfrentaram muitos desafios, né? Por não existir tais coisas que são hoje confortáveis. Essas pessoas elas eram